Chegame! Muito bom te ver por aqui! Muita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores! Muito bom estar aí coladinho do seu lado! Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube! Vamos que vamos entreter! Você que está chegando, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo a casa. Bem-vindos, bem-vindas. Para mim é um prazer, é uma honra. Você que assiduamente, periodicamente e diariamente tem nos acompanhado, é claro. Aí, muita coisa boa. Receba aí o meu ar de amor, meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Vamos caminhar aí ao direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Aqui estamos à disposição, à sua complementariedade. Vamos discorrer artigo por artigo na CLT. Eita, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. O artigo 919 do CPC assegura que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo os relevantes seus fundamentos por causar dano de difícil ou incerta reparação ao executado, e desde que a penhora já esteja suficientemente garantida. O efeito suspensivo dos embargos à execução tem amparo no artigo 886, parágrafo 2º da CLT. Nos casos em que, julgada subsistente a penhora, o juiz determinará a avaliação dos bens penhorados. Enfim, somente após o julgamento dos embargos do devedor, o juiz ordenará o prosseguimento da execução. E nos termos do artigo 987, parágrafo 1º da CLT, em sede de agravo de petição, será autorizada a execução imediata e definitiva dos valores não impugnados pelo recorrente. Na verdade, os valores impugnados não poderão ser objeto de execução definitiva, apenas provisória, já que o agravo de petição possui efeito suspensivo. Por consequência, os embargos do devedor seguem pelo mesmo efeito quando as matérias e valores apontados para que não se frustre os procedimentos regulares da via executória. Após apreciados os embargos do devedor, a execução retomará ao ponto em que foi suspensa, ou será declarada extinta em conformidade com a decisão que rejeita ou acolhe os referidos embargos. A Lei 13.467 exclui da garantia ou penhora as entidades filantrópicas e os membros que compõem ou compuserem suas respectivas diretorias. Registre-se que a instrução normativa do TST determina que esses benefícios só serão válidos para processos com execução iniciada com a nova reforma trabalhista de 2017. Do julgamento e dos trâmites finais da execução, 885. Não tendo sido arrolado testemunha na defesa, o juiz ou o presidente conclusa os autos, proferirá sua decisão dentro de 5 dias, julgando subsistente ou insubsistente a penhora. Entretanto, não se verificando mais provas que possam impedir a continuidade do processo, o juiz decidirá em 5 dias pela subsistência ou não da penhora. O 886. Se tiverem sido arroladas testemunhas, finda a sua inquirição em audiência. O escrivão ou secretário fará dentro de 48 horas conclusos os autos ao juiz ou presidente,
que proferirá o que sua decisão na forma prevista no artigo anterior. Caso não se verifique motivo para aceitar o que os embargos, o juiz ordenará imediatamente a avaliação e, consequentemente, penhora dos bens do executado. Contudo, mistério observar que a admissibilidade de embargos contra acordo de turma em recursos de revista, em face de execução, mas publicado na vigência da Lei 11.496, 2007, condiciona a demonstração de divergência jurisprudencial entre turmas ou dessas a seção especializadas em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, em especial da interpretação de dispositivo constitucional, assegurado pela interpretação prescrita na súmula 433 do TST. O 887, a avaliação dos penhorados em virtude da execução de decisão condenatória será feita por avaliador, escolhido de comum acordo pelas partes, que perceberá que as custas arbitradas pelo juiz ou presidente do Tribunal Trabalhista, de conformidade com a tabela a ser expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. As partes poderão indicar oficial avaliador e as custas serão arbitradas pelo juiz em conformidade ao prescritos em regras estabelecidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Caso as partes não aponte um profissional comum, o juiz encarregará de indicar um profissional com exclusão dos servidores do Judiciário Trabalhista. O 888, concluída a avaliação dentro de 10 dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se a arrematação que será anunciada por edital, afixado na sede do juiz ou tribunal e publicado no local, se houver com antecedência de 20 dias. Doravante o bem indicado à penhora pode ser executado mediante leilão ou praça. O leilão será realizado por leiloeiro oficial, indicado pelo juiz, e decorrente de necessidade de solver da melhor forma bens de grande monta, evitando que o desgaste da justiça. Já a praça é realizada na própria vara do trabalho e por seus servidores, em regra, com bens de pequena monta e de fácil solvabilidade. A venda do bem e o consequente quitação da dívida do exequente serão feitas por meio de arrebatação, em que qualquer licitante oferece o quê? Uma chance pelo bem colocado à disposição ou por adjudicação, quando o próprio exequente evita a morosidade e oferece o quê? A possibilidade de ficar com o bem em troca da dívida. Bisnetos e outros ascendentes ou descendentes assegura o bem executado. Foi abolida na revisão do Código de Processo Civil pelo princípio da subsidiariedade das hostes trabalhistas. O 889, aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo em que não contraviere ao presente título, aos preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. 889-A. Os recolhimentos das importâncias devidas referente às contribuições sociais serão efetuadas nas agências locais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, Sociedade Anônima, por intermédio de documentos de arrecadação da Previdência Social, deles se fazendo constar o número do processo. Doravante, há 3 títulos legais que se aplicam ao processo de execução trabalhista: especificar a própria consolidação das leis do trabalho, o Código de Processo Civil e a Lei 6.830 de 80, Lei de Execução Fiscal, priorizando que a consolidação das leis do trabalho sobre qualquer outra regra ou legislação aplicável. Da execução por prestações sucessivas, 890, a execução para pagamento de prestações sucessivas
fazer-se-á com observância das normas constantes dessa seção, sem prejuízo das demais estabelecidas nesse capítulo. O pagamento das prestações sucessivas efetiva-se com a execução do valor total das prestações devidas, descontando-se as que já foram quitadas. 891. Das prestações sucessivas por tempo determinado. A execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. A execução no caso de prestações sucessivas por prazo determinado ocorre sobre aquelas que sucedem, inclusive garantindo as que não foram quitadas. 892. Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Nas execuções de prestações sucessivas por prazo indeterminado serão contabilizadas as prestações devidas até a data do ajuizamento, concluindo-se então pelo total a ser executado. Em tempo, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a multa coercitiva do parágrafo 1º do artigo 523 do CPC não se aplica ao processo do trabalho. Doravante, nobres senhores, já adentrando a área dos recursos, tenho que enfatizar também, já que é continuidade, é complementariedade, acerca aí dos recursos, faz parte as modalidades, os tipos de recurso. O 893 das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Temos o inciso 1, temos os embargos. 2, recurso ordinário. 3, recurso de revista. 4, agravo. E no parágrafo 1º, os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo que, se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. Parágrafo 2º, a interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado. Os embargos tratados pela CLT são aquelas encaminhadas para o Pleno do TST, não se confundindo com os embargos de declaração. Atos processuais que constam do elenco de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Não cabe embargos para o Pleno da decisão de turma do TST, salvo para reexame dos pressupostos extrissecos. Por exemplo, data da publicação do despacho denegatório do recurso impedido em seu seguimento ao Tribunal Superior do Trabalho, conforme súmula 353 do TST. O 894, nos Tribunais Superior do Trabalho, cabe embargos no prazo de 8 dias. Inciso 1 da decisão não unânime de julgamento que, na linha A, conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excede a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e estender ou rever o que as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho nos casos previstos em lei. Inciso 2, das decisões das turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Além das previsões legais, ressalvamos que os embargos são opostos na maioria dos casos, quando não se verifica uniformização de precedentes, ou seja, na falta de matéria sumulada. E no 895, cabe recurso ordinário para instância superior. Inciso 1, das decisões definitivas das varas de juízo no prazo de 8 dias. Inciso 2,
das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Parágrafo 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário, inciso 2, será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo de 10 dias, e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Inciso 3. Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se esse entender necessário parecer com registro na certidão. Inciso 4. Terá acordo consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva e das razões de decidir do voto prevalente, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos. A certidão de julgamento registrando tal circunstância servirá de acordo. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais divididos em turmas poderão designar turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Cabe recurso ordinário em todas as oportunidades amparada pelo artigo 895 da CLT, observando que a parte recorrente poderá o quê? Discutir qualquer matéria que não haja atendido sua pretensão por sentença de mérito, inclusive questões constitucionais, bem como decisões originárias, por exemplo, dissídios coletivos e ação rescisória no prazo de 8 dias, para efetivar o quê? A distribuição e o devido quê? Recolhimento de custas e o quê? E ao depósito recursal. O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário que se extrai do artigo 1013 do CPC, firma-se diante do objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal, quando a todas as questões suscitadas e discutidas no processo, mesmo que não tenham sido solucionadas, e que sejam relativas ao impugnado. Assim, o inconformismo transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença e não renovadas em contrarrazões. Todavia, o artigo 1013 do CPC, súmula 393 do TST, assevera que o processo, em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, para reformar sentença fundada no artigo 485, ou decretar a nulidade da sentença, por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, e se for possível constatar a omissão no exame de um dos pedidos. Também decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. É o que se intitula de princípio do amadurecimento da causa, oportunidade que a turma responsável pelo julgamento no Tribunal Regional entender que o processo não carece de devolução à vara de origem para novo julgamento e que poderá ser decidido pelo juízo de quem? Do TRT. Em tempo com o advento do procedimento sumaríssimo, a única mudança substancial verificada se restringe à celeridade com que ele deverá ser julgado pelo tribunal, além mesmo delegando àquelas casas a possibilidade de determinar turmas exclusivamente competentes para o seu processamento. Nas decisões dos tribunais regionais do trabalho em ações mandamentais, cabe recurso ordinário em 8 dias ao TST, súmula 201 do Tribunal Superior do Trabalho. Observe que a OJ 148 do TST afirma a responsabilidade da parte para interpor recurso ordinário em mandado de segurança, a necessária comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal sob pena de deserção. 896.
cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho, quando a linha A derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou a súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte. O B, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida. Interpretação divergente na forma da linha A. A linha C, proferidas com violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta a literal à Constituição Federal. E no parágrafo 1º, o recurso de revista dotado de apenas efeito devolutivo será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que por decisão fundamentada pode recebê-lo ou denegá-lo. Entretanto, nobres senhores, temos outros parágrafos a seguir. Entretanto, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta ao quê? Ao tipo, ao dispositivo do quê? Da nossa mãezinha constitucional. Eu diria, ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial desse tribunal. Ante a ausência de previsão no artigo 896, parágrafo 6º, da CLT em consonância com a previsão da OJ 352 do TST, agora consignada pela súmula 442 do TST. Entanto, para tal comprovação da divergência justificadora do recurso de revista, será necessário que o recorrente indique o acordo, o paradigma, ou cite a fonte oficial ou jurisprudência autorizada. Também transcreva nas razões recursais as emendas ou trechos dos acordos trazidos, a configuração do dissídio conflito de demonstrar o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso. Torna-se inválida para comprovação de divergência jurisprudência quando se pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acordo divergente, uma vez que só se publicam o dispositivo a emenda dos acordos. Ademais, será válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de arresto, desde que o recorrente transcreva o trecho divergente e aponte o sítio de onde foi extraído ao declinar o número do processo, órgão prolator do acordo, a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, súmula 337 do TST. Ainda o que é a admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto que a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição, tido como violado, súmula 221 do TST. Por derradeiro, a súmula 435 do TST acolhe a aplicabilidade do artigo 932 do CPC ao processo de trabalho, na oportunidade em que o relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal Superior. Caso a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Superior Tribunal Federal,
ou TST, o relator poderá dar provimento ao recurso. Dessa decisão caberá agravo de instrumento, e se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto. Se não provido o agravo, o recurso terá seguimento, e quando manifestamente inadmissível ou infundado ao agravo de instrumento, o tribunal condenará ao agravante a possibilidade de pagar o agravado multa entre 1 a 10% do valor corrigido na causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito do respectivo valor. Artigo 932 do CPC assegura que também incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova e, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Ainda apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos nos processos de competência originária do tribunal. Cabe não conhecer de recurso inadmissível prejudicado que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Poderá negar provimento ao recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, como também acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Permite aí o entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Cabe também ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Também um acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos repetitivos. Poderá afirmar o que é entendimentos em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção competência. Ademais, será possível, então, decidir sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando esse for instaurado originariamente pelo tribunal. Incumbe determinados aí a intimação do Ministério Público, quando for o caso e por derradeiro, exceder a outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o ofício ou complementada a documentação exigível. Vale registrar a importância do recurso de revista se fazer acompanhar de todas as argumentações que levam o pré-questionamento na matéria, a qual está sendo submetida a julgamento pelo último grau de jurisdição trabalhista, chamado de TST, Tribunal Superior do Trabalho. A introdução normativa do TST assegura que, para os recursos conclusos aos relatores, se ainda não julgado até a edição da Lei 13.467, 2017, não se aplica as disposições do parágrafo 3º e 6º deste artigo. O artigo 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Doravante, com a nova reforma, alterou o texto consolidado, permitindo maiores esclarecimentos e regulando a aplicação do princípio da transcendência para essa modalidade de recurso, com o intuito de desafogar o TST. Por adiante, se permite a recepção do recurso de revista que trata de matéria que ultrapasse o interesse das partes e transcenda para o interesse geral, que a tratativa de um recurso que, dentro da lógica processual, poderá atender toda a classe trabalhadora. Os comandos que indicam o atendimento à transcendência e que apontam para a repercussão geral se concentram na necessária motivação de natureza econômica que justifique o elevado valor da causa em julgamento
ou seja, se tratando de ações civis públicas ou ajuizada por sindicatos de classe em favor de uma categoria, e até pluridas em que contende vários autores envolvidos em consideráveis prejuízos por condenações que possa abalar financeiramente entidades públicas ou privadas. Também fundamentam-se em demandas fruto de decisões políticas que desrespeitaram que as instâncias recorridas no que tange a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda por afetar questão de cunho social, em postulação que atende o direito social constitucionalmente assegurado ou por via jurídica, apontado pela existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Sobre essas fundamentações e aspectos será possível atender a transcendência e permitir seja a via recursal continuada perante, o TST. Tais justificativas que comprovam a existência de transcendência denotam-se pela própria exegese do texto consolidado. Não se traduz obrigatoriamente e nem capaz de impedir o seguimento da revista ao TST, que o próprio parágrafo 2º expressa que poderá o relator negar seguimento ao inconformismo. Entretanto, nobres senhores, até o próximo vídeo estaremos dando continuidade, complementariedade. Abraça essa causa, bem-vindos! Um beijo no coração, Brasil!